A Maria Santos, ela é paciente da doutora Regiane e ela é incrível, fazendo aqui os elogios. Muito obrigada, Maria Santos. E eu fico feliz porque eu já estou aqui ao lado da doutora Regiane, porque como biomédica e esteta, ela tem autoridade para falar e conhecimento para falar sobre os procedimentos. As pessoas às vezes exageram um pouco e a gente vê cada aberração na internet, na web, que a gente fala, meu, como que a pessoa não percebeu que Exato. foi ficando desse jeito? Foi perdendo o senso, né? Foi perdendo o senso. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. E é um excelente tema porque a busca pela beleza, esse autocuidado, aumentou muito dos 5 anos para cá. Depois da pandemia, as pessoas estão, assim, cada vez mais preocupadas com a aparência. E aí a gente percebe que muitas pessoas acabaram perdendo um pouco do bom senso, da naturalidade, né? E muito se escuta falar o tema harmonização facial. Mas é importante a gente destacar que esse tema, né, essa palavra, harmonização facial, nada mais é do que um conjunto de vários tratamentos estéticos. Então, quando a gente vê um pouco das celebridades com o rosto exagerado, na verdade são vários procedimentos em si, que pode sim ter uma cirurgia plástica, procedimentos estéticos invasivos ou também tecnologias, né, Rita? Mas o pessoal perdeu um pouquinho do bom senso da naturalidade. E quando a gente olha, né, no caso tem a imagem mostrando da Flávia Pavanelli. Nós vamos jogar no ar agora. A gente tem um exagero ali, nada mais é do que o preenchimento com ácido hialurônico, né? Porque as pessoas acham que pode ser uma toxina botulínica, pode ser uma tecnologia, mas quando a gente fala de exageros, no caso da Flávia Pavanelli, principalmente que a gente vê ali lábios, é do procedimento de ácido hialurônico, que é o preenchimento. Mas as pessoas... Então, o que preenche é o ácido hialurônico? Isso, o que preenche, que dá volume, é o ácido hialurônico. Mas não é a intenção deixar as pessoas com medo do procedimento em si, mas sim do exagero. Mas, por exemplo, falar em exagero, nós estamos ali com um exagero. A gente está mostrando aí a GK, que é uma influenciadora, que a gente consegue observar ali um exagero no preenchimento com ácido hialurônico. Mas quando a gente fala exagero, é uma grande quantidade, que a gente fala acima de 30 ml de ácido hialurônico, que é o preenchimento em si. Então, quando a gente fala, o influencer está com o rosto exagerado porque fez uma harmonização facial, mas o que dá esse destaque maior é do preenchimento, mas não é a intenção deixar as pessoas com medo. Na verdade, perdeu um bom senso ali da naturalidade e exagerou. A gente tem aí também a Demi Moore, belíssima, ressaltando que agora ela está maravilhosa, né? Nos auges dos 62 anos. Ela tem minha idade. Mas ela já passou por aquele processo ali que perdeu um pouquinho o bom senso da naturalidade, do que realmente é bonito, do que é belo, né? Mas agora ela está lindíssima, com os procedimentos certos, em dia, maravilhosa e com 62 anos. Olha que linda, poderosíssima. Sim, aí muito se falou agora nos últimos dias, né, Rita? A transformação da Anitta, que na verdade ela fez ali alguns ajustes de procedimentos e a gente consegue até observar que ela fez a remoção, né, do excesso de preenchimento ali naquela região da mandíbula. O queixo dela, que estava mais quadrado, agora está um queixo mais feminino, mais arredondado. A gente consegue observar que o lábio dela mudou um pouco do formato do preenchimento, né? Tá um rosto um pouco mais feminino do que estava antes, que era um rosto mais quadrado, que a gente consegue falar que geralmente são os homens que gostam de ficar com essa mandíbula mais marcada. O rosto feminino ele tem esse rosto mais delicado, mais triangular, um queixo mais redondo, né? E a gente está vendo aqui os artistas, e eu falei das aberrações, mas tem alguns artistas, nós temos o Eduardo Costa, que chegou a um exagero muito grande, a própria Gretchen está voltando agora nas redes sociais para mostrar que está tirando, o Eduardo também tirando. Quer dizer, o que foi excesso no passado é possível. É possível. Quando a gente fala do excesso de preenchimento com ácido hialurônico, existe uma enzima que degrada o preenchimento em si. Então, quando a gente vê aquele lábio super volumoso, aquela mandíbula muito marcada, é porque pesou a mão ali um pouquinho na quantidade de ml de ácido hialurônico. Mas existe uma enzima que degrada o produto e é super seguro. Por isso que a gente está vendo muito os artistas removendo, porque
Do ano passado para cá, tem se falado muito da estética regenerativa, da beleza com naturalidade. Então, o Eduardo Costa, como você disse, o Lucas Luco removeu os preenchimentos, a GK também removeu quase todos. E o preenchimento, ele é importante, mas em pequenas quantidades. Colocadas no rosto, você fica bonito, você fica belo, natural. Mas os excessos mudam tanto a pessoa que depois ela não é mais reconhecida. E aí isso a incomoda, principalmente um artista que precisa do público para crescer profissionalmente. Então, isso incomoda. E os próprios fãs ficam incomodados de ver a mudança drástica, muitas vezes, pelos excessos nessa harmonização. Eu vou pôr entre aspas, porque a harmonização ela não é a vilã de forma alguma, é o que nós estamos falando aqui, né, doutora? Não é a vilã, mas é o peso da mão do profissional que aplica é que vai fazer a diferença. Eu gosto de falar até para os meus pacientes, né? Quando você for procurar algum profissional, a primeira coisa que você precisa se identificar é com o profissional que vai te atender. Como está o rosto desse profissional? Você acaba enxergando grandes excessos no rosto, se não é porque ele não trabalha nessa linha. Existem os pacientes que gostam de grandes volumes, de lábios muito marcados, de mandíbulas extremamente marcadas, mas hoje tem se procurado muitos tratamentos que estimulam o colágeno do nosso corpo de forma natural. E aí existem os tratamentos minimamente invasivos, as tecnologias em si, né, Rita? E olha, nós temos hoje como tema também os procedimentos que são possíveis e até indicados para fazermos agora nesse período do inverno. Então, a gente já vai dar um start também nisso e, se necessário, eu estou aqui com o nosso chat na mão, lendo tudo. Se tiver dúvidas, entra lá no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, vai no programa ao vivo, no chat e já deixa lá a sua pergunta e a sua participação. Que eu vou ter um imenso prazer em ler aqui, ok? Enquanto você faz isso, a gente já inicia o nosso bate-papo sobre os cuidados que a gente tem que ter e quais são os procedimentos que são indicados para serem realizados nesse período em que estamos no inverno. Esse é um excelente período que é o inverno, porque a pele recupera rápido. E tem alguns tratamentos, alguns procedimentos que a gente dá preferência para trabalhar, né, nessa época do outono, do inverno, como, por exemplo, laser, peeling, microagulhamento, que são procedimentos que vão tratar essa superfície de pele, né, que eu gosto de falar que é como se fosse um embrulho do presente. Então, a gente consegue trabalhar nas outras estações do ano também, esses procedimentos igual o laser que está mostrando que nós estamos mostrando agora. Que é um tratamento que é muito procurado. Ele pode sim ser feito de janeiro a janeiro, Rita, porém a gente consegue trabalhar em energias mais baixas. No inverno, a gente consegue trabalhar em potências maiores para ter um rejuvenescimento de pele maior, clarear alguma mancha muito intensa do verão que o paciente ganhou. Então, agora no inverno, a gente trabalha com uma maior segurança, concentrações mais fortes de peelings, microagulhamento, como o laser em si, que é muito procurado. E ele também é um tipo de tratamento que pode ser feito em regiões corporais, às vezes alguma mancha. O que ajuda esse laser? Somente as manchas? Não, ele é um tratamento indicado para várias disfunções estéticas, como, por exemplo, manchas de sol, melasma, pacientes que têm cicatrizes de acne, aquelas rugas fininhas embaixo dos olhos, também muito indicado. Ele também é indicado para cicatrizes cirúrgicas, aquele paciente que tem alguma cicatriz corporal que incomoda. E muita gente não sabe, mas o laser também é um tratamento para capilar, para estimular o crescimento do fio e fortalecer. Isso eu não sabia. Ele é um excelente tratamento. Aquele paciente que tem a calvície, né, a alopecia androgenética, ou que está com uma queda muito intensa do cabelo, o laser também pode ser aplicado na região do couro cabeludo. Que ajuda a estimular também o crescimento do fio. Isso, ajuda a estimular o crescimento do fio, trata a queda, mas a maioria dos pacientes procuram para essa região do rosto, colo, que fica muito manchado no verão, vem agora no inverno para a gente trabalhar numa energia maior. Então, a pele recupera muito mais rápido.
E olha, e nós vamos continuar falando sobre esses cuidados com a pele nesse período em que estamos, no inverno. E não reclama porque está frio, não. Porque nós estamos no inverno, tem que ter frio mesmo. A terra precisa desse tempo, as plantas precisam desse tempo para se regenerar e voltar com toda a força na primavera. Então, se você está reclamando do inverno, lembre-se, você, como parte da natureza, também precisa aproveitar tudo desse tempo mais frio para você poder regenerar, renovar-se. Quer aprender um pouco mais? Então fica comigo, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E agora a gente continua aqui o nosso bate-papo com a Regiane Prado, é biomédica estética. Está conosco hoje para falar sobre o exagero e principalmente o arrependimento em tratamentos estéticos e os procedimentos mais indicados para o período do inverno. Falamos um pouco de tudo isso e nós prometemos que nesse bloco nós falaríamos sobre os cuidados em casa. Então, é importante que você que gosta de cuidar-se, gosta de se olhar no espelho e falar, fazer que nem o chefe Edivaldo. Você é bonito, você é inteligente. Você viu o que ele falou? Gente, vamos reativar a autoestima? E é para isso que ela está aqui conosco hoje, justamente para dar essas dicas. Em casa, é possível também cuidar? Sim, é possível. Agora, nessa época do inverno, a gente precisa fazer algumas alterações ali do skincare, né? Esse cuidado básico com a pele. E, para começar, o que a grande maioria já erra é não fazer a ingesta de água adequada. A gente está com o copo de água aqui do lado, né? Nessa época do inverno, a gente tende a tomar um banho mais quente, ingerir menos água e a pele tende a ficar mais desidratada, mais ressecada. E quando a nossa pele fica mais ressecada, desidratada, as rugas, as linhas finas de expressão aparentam mais. Então, em casa, coisa básica que você pode fazer ali, aumentar a sua ingesta de água. No skincare, trocar aquele sabonete que você usa para uma pele mais oleosa, que tem ácido, para um sabonete com uma pele mais sensível e mais seca, porque a nossa pele fica assim no inverno. Um cuidado também importante na pele, no skincare, é o hidratante, que as pessoas usam nas estações de primavera e verão, aquele hidratante à base de sérum, de gel, que é um hidratante mais leve. E agora no inverno a gente precisa usar um hidratante um pouquinho mais pesado, que ele é um hidratante à base de creme. Então, quando a gente vai na farmácia comprar, ele tem embaixo ali hidratante em sérum, hidratante em creme, hidratante em gel. E agora, para o período do inverno, o mais adequado é a gente usar hidratantes à base de creme para hidratar essa pele e nunca lavar a pele do rosto, principalmente naquela água extremamente quente, né, Rita? Vocês sentiram que eu levei um puxão de orelha aqui agora, né? Eu amo banho quente e é tão automático. E a gente lava e passa para tirar a maquiagem toda. Eu tiro primeiro com o lencinho todo o excesso e depois eu vou fazer... Então, mas no inverno é mais difícil jogar água fria no rosto, mas esse é o ideal. O ideal pode ser até uma água morna, mas nunca aquela água extremamente quente, porque vai desidratar muito a pele, remover aquela hidratação que automaticamente no inverno não é igual nas outras, a gente já não bebe tanta água, então fica aí uma dica fundamental e básica, no mínimo 2 litros de água. E o hidratante, o sabonete é muito importante. Se você estiver usando aquele hidratante que tem ácidos agora no período do inverno, a pele vai ressecar ainda mais, desidratar ainda mais. Então, troca o seu sabonetinho para uma pele mais sensível e seca. Confere o seu hidratante, que ele esteja à base de creme, né? E quem usa maquiagem pode sim remover com lencinho, passar o sabonete, depois usar uma água micelar, que é muito importante também, para remover o resto da sujeira e hidratar. Perfeito, não, isso eu faço. O meu problema é água quente. Mas eu vou retomar também algo que conversamos no primeiro bloco, e antes da gente encerrar, porque que não fique aqui a ideia de que todos os procedimentos, sendo exagerados,
são irreversíveis. Essa não é a realidade. Não. Você falou sobre o ácido hialurônico, ele tem sido muito usado e na possibilidade de ter acontecido um exagero, há a reversão. É possível com a enzima fazer a reversão. Com muita segurança, Rita. Os preenchimentos à base de ácido hialurônico, que é o que a gente vê esse exagero dos artistas, dos famosos, a gente consegue remover com uma enzima, aplica em consultório, é muito tranquilo, no dia seguinte já não tem mais nada do preenchimento. Ou às vezes, eu quero remover porque eu quero colocar só um pouquinho. É possível também. Então, o ácido hialurônico em si, ele é seguro, que é o preenchimento. Mas existe também um tipo de preenchimento que é muito antigo, que é o PMMA. Esse tipo de preenchimento, ele não existe enzima para degradá-lo. Então, quase não se é utilizado hoje em dia mais pelos profissionais. Por isso que eu falo para os meus pacientes, é importante vocês verem o produto. Peça para o profissional abrir na sua frente para ver se é ácido hialurônico, porque o PMMA a gente não consegue remover com enzima, ele é somente cirúrgico a remoção e a maioria dos pacientes não querem ir para uma cirurgia, né? E tem os riscos da cirurgia Sim. também, né? De uma paralisia facial que você colocou na hora do intervalo. Exato. Então, a gente estava comentando sobre o Eduardo Costa, né? Que ele removeu agora um pouco do excesso dos preenchimentos, manteve ali uma pequena quantidade para fazer a sustentação do rosto, que é fundamental com ácido hialurônico. Ele é seguro, precisa sim ser colocado no nosso rosto, porque no envelhecimento a gente vai perdendo gordura, mas em pequenas quantidades, somente para realçar a beleza, né? Sustentar essa região da face. E o preenchimento à base de PMMA, infelizmente, não existe enzima que degrade ele. Mas ele é um preenchimento mais antigo, né? A gente estava comentando também sobre a Graciane Barbosa ali, que está com um pouquinho de exagero nos lábios, na região do rosto. Aquilo é ácido hialurônico. É possível remover se um dia ela não se sentir mais confiante com aquele excesso de preenchimentos. E o PMMA? Isso. Esse não é possível remover e ela usou um exemplo que eu achei bem interessante, que me fez entender nas fibras do tecido da pele, como esse PMMA fica ali impregnado. Ela falou, Rita, é como um chiclete no cabelo. Quem já teve chiclete no cabelo sabe que é muito difícil tirar. Então eu corto o cabelo e aí esses são os riscos do PMMA. Então, quando for fazer o preenchimento, for fazer algum tipo de tratamento estético, saiba que tipo de produto está sendo aplicado. Então, ácido hialurônico é possível, é seguro, é saudável, e esse outro químico à base de plástico, não. O PMMA é como se fosse um chiclete no nosso tecido ali. Então, uma vez colocado, você tem ele definitivamente para o resto da vida. Ele é possível remover parcialmente em cirurgia. E o ácido hialurônico, que é o preenchimento, é possível remover. Por isso, com segurança, peça para o seu profissional que escolher, mostre a caixinha. Eu quero saber o que está sendo colocado em mim. Porque existe muitos pacientes que colocam e não sabem o material que foi colocado. Aí a gente precisa encaminhar para fazer um ultrassom para identificar esse tipo de material, se é o ácido hialurônico ou se é o PMMA. Já que nós estamos falando de tratamentos estéticos, as possibilidades para não acontecer os exageros, saber que tipo de produto estamos usando, usou-se durante muito tempo a proteína botulínica, é assim que fala? A toxina botulínica. Toxina botulínica. Isso. Ainda está em alta? Sim, a toxina botulínica a gente utiliza o famoso Botox, né, que a gente utiliza nessa região do terço superior, famoso pés de galinha, aquela ruga entre sobrancelhas, aquela ruga na região da testa. Sim, é muito utilizado, é muito bem-vindo na estética, porque ele previne as rugas, ele também é utilizado em outras regiões do rosto, por exemplo, no pescoço, em região de masseter, de mandíbula, utilizado também para aqueles pacientes que acabam tendo uma força extraordinária nessa região do músculo, do masseter, e acabam mordendo interno na boca, ele também é utilizado para isso, não só para fins estéticos. Entendi. Mas sim, é muito utilizada a toxina botulínica ainda. Minha querida, eu quero agradecer a sua participação comigo hoje. Valeu todas as dicas. Obrigada. E aí a gente vai sem medo agora para fazer. Sim, sem medo. Não é a nossa intenção medo, é para as pessoas terem essa conscientização. E esse esclarecimento é muito saudável, porque se a gente aprende, a gente com certeza vai saber cobrar, vai se informar e vai ficar segura. Exato.
Regiane Prado, muito obrigada por estar conosco hoje, biomédica esteta, falou aí pra gente esses assuntos relacionados aos procedimentos, aos cuidados e, é claro, essa informação que seja valiosa para você e para mim também.